Oi, gente, aqui é a Márcia, eu já estou preparada. Hoje o papo vai ser muito bom e eu tô com uma responsabilidade muito grande, confesso que eu tô nervosa. A gente vai bater um papo com o Carlos Ferreirinha, né? Para quem obviamente conhece, é a pessoa mais importante do mercado de luxo. Foi presidente, CEO do grupo LVMH Louis Vuitton no Brasil durante muito tempo, presta consultoria para a maioria das empresas do mercado de luxo, gestão, toda essa parte de treinamento, capacitação dentro do mercado estratégico para as empresas, né, sempre alcançarem aquele outro patamar. Ó, o Ferreirinha já chegou aqui. Uhul, Ferreirinha, tô falando de você. Ai, que maldito. Olá, já vai entrar aqui. Mandem perguntas, falem, tem muita novidade que eu quero compartilhar com vocês com respeito de um curso, inclusive, que o Ferreirinha tá fazendo. Peraí, Ferreirinha. É que tem hora, gente, que a internet não está muito boa. Tem hora que ela trava, mas já vai entrar, já está chegando. Ferreirinha já está se conectando. E eu acho que nesse momento aqui a gente está precisando bater papo com pessoas exatamente isso, né? Que agreguem, que abram a nossa mente. Hi, Nina, how are you? Uma amiga super querida da gente, que mora em Nova York, que também está numa quarentena brava, vai estar assistindo a gente hoje. Valquíria, gente, só um minutinho. O Ferreirinha tá aí, já vai entrar. Peraí, aguardando, cara, Ferreirinha. Vou cancelar e vou aceitar de novo. Ferreirinha, peraí, vamos lá. Que tem dias em que. Aí, agora sim, adicionado. Selma, Simone Quintas. Olá, muito bom, gente. Stella Salton, que eu adoro. Ô, Ferreirinha! Oi, Márcia, E tudo aí, meu bem? querido, tudo bem? Tudo bom, tudo jóia. Olha eu Tá, me olhando aí. tá ótimo. Eu tava aqui, tô falando, compartilhando que eu tava tremendo com esse nosso encontro aqui, ó. Não, como tremendo, nervoso é meu, Márcia, não faço Mas até não. aparece, pelo amor de Deus. É, Estava imagina. montando. Antes de mais nada, super obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer. Imagina. Você sabe que eu sou uma grande admiradora. A gente já Obrigado, teve mano. o prazer de desenvolver alguns projetos juntos com clientes. É Recentemente, você verdade. falou para um cliente nosso, a Sacaro, assim, maravilhoso. E eu estava contando que esse momento, o que a gente está precisando é arejar a nossa mente, compartilhar ideias, porque a gente chega a tá beirando, às vezes, a loucura, confinado em casa, já não sabe É mais verdade. o que fazer, e chega num ponto que parece que a gente está se acostumando com algumas coisas. Não Eu é não sei se verdade, isso, né? se isso é o lado bom ou é o lado ruim. Aí eu falei, É vamos bater verdade. um papo com essa pessoa que é icônica nesse mercado, Imagina. Carlos Ferreirinha, a sua empresa MCF. Eu estava até vendo aqui, você está com um monte de cursos, você não está parando, você está 1000 por hora, Ferreirinha. Que mundo Mas novo não é pode esse? parar. Não pode. Não dá para parar, né, Márcia? É a alternativa que a gente tem, né? Não tem outra forma. Tem que conseguir. E também tem um ponto que é talvez a minha principal aflição. A minha vida, Márcia, nos últimos quase 20 anos, né? A MCF tem 19 anos. A minha vida é exatamente trabalhar ao lado das empresas é, em processo de reflexão estratégica, né? Então, se eu não fizer em mim mesmo, né, na minha empresa, no meu time, a possibilidade de transformação, de renovação, de criação do novo, Sim, como é que eu faço isso com os meus clientes, né? Então, sim. existe uma provocação que eu faço a mim mesmo, que não é simples, que é muito dolorida, é que eu preciso exercitar em mim mesmo a transformação, né? A adequação para esses novos tempos. Então, parte desses cursos que você colocou aí, a geração de conteúdo, ela é tradicional, né? Isso Sim. faz parte da minha existência. Mas agora nós tivemos que rapidamente também conseguir fazer uma produção. Eu não queria apenas levar para o mundo digital algo que a gente tinha. Então nós criamos formatos novos para esse momento, adequando, porque agora, Márcia, o ponto, eu falo, é velocidade na visão do curtíssimo prazo.
É, Não dá para ficar agora fazendo planejamento de longo prazo. ficar esperando o Então, que vai acontecer. É agora que vem a mudança. Tem que ser não ágil. tem jeito, né, Márcio? Eu digo que agora a gente está pressionado por uma. Olha que coisa interessante, Márcio. Eu digo que é uma quebra, inclusive, pelo menos agora momentânea, de uma cultura profissional. Nós fomos educados a pensar no longo prazo. No longo E prazo. empresarialmente, as empresas, os profissionais gestores, o tempo inteiro faça o seu planejamento de longo prazo, olha a sua visão de longo prazo. O Sim, que eu estou dizendo para os meus clientes agora esquece o longo prazo. Agora é uma visão de de curtíssimo prazo. curtíssimo prazo. Você precisa olhar no curtíssimo prazo e, a partir desse olhar de curtíssimo prazo, deixa ver o que vai vir aí para que a gente volte a olhar para um médio prazo, porque não pode nem ser mais longo prazo. É Sim. uma quebra por completo, sabe? É um formato novo. Sim, e que as empresas brasileiras, né, Ferreirinha, obviamente, a gente vem de um processo em que estava lá a economia dando um respiro, e de repente isso, Exatamente isso. né? Então, é claro que é uma quebra de paradigma em tudo que daqui a gente estava fazendo, você É. não sabe se você vai para frente ou se você vai para o lado para poder Esse é um, mudar. esse é um comentário interessante que você fez, que poucas pessoas têm construído por aí. Existe uma diferença grande. Eu vou usar aqui um exemplo rápido, Márcia. Sim, Muita gente é natural, tá? Porque diante de uma situação como essa, as pessoas estão tão fora de referenciais que está todo mundo agarrando qualquer coisa para sim, virar tábua de salvação. Então, há uma sensação nessas últimas 2 semanas que movimentos que foram lá de reabertura da China, a venda da Hermès, seja lá o for o assunto que está se é, trazendo, isso passa a ser quase uma tábua de salvação. Aí eu vejo a imprensa brasileira e muita gente, muitos profissionais, empresários, traduzindo isso, dizendo: ó, olha a luz no final do túnel. A gente tem que tomar um cuidado que a Ásia, e a China em particular, vem de um ritmo de crescimento nos últimos 12 anos, sim, pujante. Nós estamos vindo nos últimos 6 anos de recessão econômica. O Brasil vinha de recessão. sim, Só o início desse ano que deu algum tipo um de respiro. percepção que a Sim, gente teria um respiro. Mas é um início de ano que parece que já passou 10 anos, né? Porque sim, de janeiro a abril, a sensação é que a gente está há 10 anos, né? sim, sem É dúvida. muito É. intenso esse período, né? Sofrido, né? Sofrendo, é tanta coisa É assim que muito. muito É sofrido. exatamente isso. É. Então, essa é uma dificuldade que na verdade, esse é um cuidado que eu estou tendo com a minha base de clientes e com a minha voz pública, de dizer, muito cuidado É. para que a gente não observe algo que esteja acontecendo na Ásia e use isso como um fio condutor de esperança. São realidades totalmente Totalmente diferentes, diferentes. um Sim. patamar médio de consumo elevadíssimo, É, com uma renda média crescente muito grande. O Brasil, nos últimos 6, 7 anos, veio de um período complicado de estrangulamento econômico, de recessão, de depressão. Então, a sim. gente tem que ter um cuidado com essa pessoa, porque nesse exato momento, Márcio, o que eu tenho dito a gente não pode agora apenas se enveredar pelo caminho do romantismo e da poesia. Não, O muito pelo romantismo e a contrário. poesia precisa, mas a Sim, gente precisa ter choque de realidade, sim, porque sim. agora a pressão do curto prazo é grande, né? Até porque nós somos empresários, donos de negócios, né? Então a gente tem que pensar. Ô Ferreirinha, eu acho que você sempre foi uma pessoa super ágil em tudo que você faz. Você sempre tem um teu faro e eu gosto muito, e tá aqui, é só a gente elogiando, adoro. É verdade, eu vi você, é muito. Dá uma clareza na cabeça da gente. Agora é a hora da gente provocar, se provocar, Há criar, muito. exercer a criatividade. Nossa, a provocação, ela já faz parte da minha vida. Assim, eu sou triplo Áries, mano. Eu sou triplo Áries. Eu sou ariano com lua em Áries, sol em Áries, Nós dois. ascendente em Áries. É isso Então aí. você veja, a situação aqui é meio complicada, é É totalmente ligada. tensa. Eu sou galo no horóscopo chinês, sou fogo o tempo inteiro, então é uma loucura. Olha, Márcia, é assim, o que eu tenho dito e tenho tentado exercitar, a primeira coisa, Márcia, que é fundamental, assim, eu também sou um pequeno empresário, e eu tenho tido um cuidado muito grande de evitar o trabalho da futurologia, o trabalho de quais são as melhores Sim, regras para se vender nesse exato momento. Não tem nenhuma condição. Então,
o meu cuidado é sempre de reflexão. Agora, dentro dessa reflexão, eu digo, esse é um momento que nós temos que nos permitir essa angústia, porque ela é inegável, é uma angústia do abstrato, né? Uma angústia de não, de você não ter, você está lidando Impalpável, né? com o abstrato, né? Não tem, né? Toda hora você lida com o abstrato. De que forma que o consumidor vai ser? Sim. Como é que o consumidor vai voltar a consumir? O que vai acontecer com os eventos? Nós estamos lidando num cenário de muitas suposições. Então, uma das coisas que eu digo que para você conseguir equilibrar essa dose de angústia, de sofrimento, é a inquietação e a provocação. Você tem que se provocar pela inspiração, pela sua capacidade de questionar, pela capacidade de expandir conhecimento. Eu digo que nós, Márcia, somos diversas gavetinhas que, conforme você vai expandindo conhecimento, diante de uma situação, uma gavetinha abre e te manda uma informação que você nem sabe, porra, de onde veio isso. Na verdade, é a sua expansão de conhecimento que vai gerando essas gavetinhas. Agora é o momento que nós vamos ser confrontados por uma capacidade de ter soluções mais intuitivas, uma criatividade mais orgânica, uma capacidade de observar o abstrato. Então, essa expansão do conhecimento vai ser fundamental. A provocação, ela é um exercício, eu digo que hoje, essencial. Não vejo de outra forma. O que eu acho muito interessante, Ferreirinha, é esse compartilhamento de cursos que está todo mundo abrindo. Quer dizer, um momento da gente poder fazer um monte de coisa que talvez eu não tivesse tempo, você não tivesse tempo na correria, né? É tempo de desafio, exatamente, inovação. Então, se permitir nesse tempo de provocar, exercer a criatividade, porque, sem dúvida, essas gavetinhas vão se conectando e viram uma coisa mais palpável para o nosso negócio. Eu concordo plenamente, Márcia. Eu te falo que, mais uma vez, né, no meu processo de inquietação e de provocação com as minhas próprias equipes, comigo mesmo e com os meus clientes, eu vou te falar assim, Márcia, 2 pontos. A minha maior preocupação minha comigo mesmo, e que tem sido um exercício contínuo, difícil, eu não posso fazer essa travessia, porque essa é uma travessia, não me aprimorando. Eu preciso chegar ao final dessa travessia mantendo algum tipo de capacidade de atualização, de reflexão. Eu preciso, porque senão é um esforço muito grande para que você, ao final, você volte para a mesma posição, ou você continue na posição que você estava. Então, eu tenho falado muito com as minhas próprias equipes, eu tenho falado para os meus clientes, muito cuidado para que você não passe por essas 4 semanas o tempo inteiro falando as mesmas coisas. Márcia, ainda tem gente que está há 4, 5 semanas fazendo as mesmas reflexões. Eu não acredito no vírus, eu não sou a favor do isolamento. Gente, deixa eu fazer uma coisa. Você pode até não ser a favor do isolamento, mas já se passaram, 4 semanas, bicho. O que você fez nessas 4 semanas? Né? Exatamente. Então, tem que tomar um cuidado. Você pode até não acreditar, mas você está isolado, porra. Você está isolado, sem dúvida. Então, eu tenho dito, cuidado para não passar por isso. Aí, daqui a pouco, a gente olha para trás e fala, porra, podia ter aproveitado esse tempo para ler algo mais, para ter pensado outra forma, para ter treinado alguma coisa diferente com a minha equipe, ter olhado sobre uma outra perspectiva. Eu vejo uma quantidade de pessoas, até clientes mesmo, que dedicam uma energia brutal para muitas vezes questionar algo que está fora do nosso controle. Não é uma decisão minha estar em casa, né? Não é uma decisão minha. Mas eu já estou há 4 semanas. Então, se eu não fizer essa reflexão, ela é uma travessia que vai se tornar muito mais angustiante. Você vai chegar lá na frente, você vai dar um choque com um raio de uma frustração que você podia ter usado. O tempo que você perdeu, né? O tempo que você perdeu. Ao lado da angústia, né? Você podia também ter produzido alguma outra coisa que se manifestasse com conhecimento, né? Sim. O Ferreirinha, olha que legal, tem um monte de gente aqui falando, ó, Renato Aguiar, que é o ícone aí das festas maravilhosas. O ícone. Grande Renato. Olha lá, Renato, ele está perguntando, como será o luxo? O que você pensa
né? Porque os eventos, obviamente, a gente ainda está todo mundo na dúvida. O que você faz? Agora não vai fazer nada, né? Porque agora é o momento que... Eu acho que tem o primeiro ponto, Márcia, Renato, prazer enorme você estar aí. Eu acho que o primeiro ponto, Márcia, é nós temos a nossa capacidade reflexiva de ter uma clareza que essa não é uma crise que é minha, não é o meu negócio que está parado, essa é uma crise de proporções jamais vistas. Então, o que eu gosto de dizer é assim, Márcia, por mais óbvio que eu possa ser, no momento que você acha que a sua operação, seja ela qual for, tá, está parada, mas está parada a manicure, a menina que faz sobrancelha, está parado o cabeleireiro, está parado se alguém aí vender milho cozido ou pamonha na rua ou na frente do estádio, não está vendendo pamonha. Então, acho que a primeira reflexão é a gente conseguir alcançar um equilíbrio de reflexão de falar, porra, isso não é só meu. Não, primeiro ponto. Segundo ponto é assim, eu vejo, Márcia, que existem... Cada atividade vai reagir em tempos diferentes. Então, o cinema não vai reagir no primeiro momento da mesma forma que vai abrir o restaurante ou o shopping. Sim. Tem tempos que nós vamos ter que depurar e traduzir isso. Então, eu estou tentando fazer uma reflexão que, primeiro é assim, Márcia e Renato, né? Eu não acredito em rupturas absolutas do consumidor. Sim. Nós somos seres complexos, Márcia. Nós esquecemos das nossas promessas, sabe? A gente diz que nunca mais vai discutir com alguém, discute. A gente fala que vai comer saudável e não come saudável, sabe? Só hoje. A gente diz que vai ler mais livros, finaliza o ano, você não leu livro nenhum. Tá entendendo? Então, o que será o luxo? O luxo, da forma que você reconhece, ultrapassou séculos. O que muda não é o luxo, o que muda são os hábitos das pessoas. Os hábitos é que vão moldando do outro lado aquilo que as empresas vão entregando para o tempo presente. Então, se hoje eu, Ferreirinha, enquanto uma massa de consumidor, vai exigir matérias-primas mais sustentáveis, as marcas de luxo vão chegar lá, como a Prada e a Gucci o ano passado, dizendo nós vamos parar de usar pele animal em bolsa. Mas não é o luxo que mudou, mudou o hábito desse consumo, que está demandando das marcas outros princípios, outras estratégias. Então eu vejo que há uma fase de adaptação, vão ter clientes que vão sair abstêmios de consumo, então vão sair que nem os loucos para consumir. Sim. Outros vão demandar empresas e marcas mais sociorresponsáveis, matérias-primas possivelmente mais equilibradas no diálogo com o meio ambiente. Não é claro, mas eu não acho que tem rupturas abruptas que a gente de uma hora para outra desliga o botão e muda como um todo. Mas, evidentemente, a área de eventos, que é do Renato Aguiar, a sua área que é muito forte. Sim. Claro que vai ter um início, que eu acredito que os espaços serão maiores para serem mais arejados, mas com menos pessoas. Menos gente. Agora, Márcia, eu vou te dizer uma coisa com muito carinho. Isso não é só na pandemia. Já vinha se observando. Olha você que tem uma experiência brutal em casamento. Os mini weddings, os já estava acontecendo, né, Márcia? Os mini weddings, os wedding destinations. Exatamente. Isso já estava acontecendo. A Covid-19 vai potencializar tudo isso. Sem Mas dúvida. eu tenho receio que, às vezes, muita coisa que acontece agora, a gente diz, meu Deus do céu, vamos mudar. Já estava acontecendo, né? Já estava acontecendo os mini casamentos, os casamentos mais boutiques, mais personalizados, né? Já era uma tendência, acho que de tudo, né, Ferreirinha? Do consumo de luxo, de tudo, dos exageros. A Vera Simão mesmo, sua parceirona, uma vez a Vera já vinha falando muito isso para o mercado. Gente, o casamento, ele pode ter a festa que for o tamanho do seu bolso, sem dúvida, mas ele também deve ser saudável, né? Não precisa exagerar, jogar no mundo que a gente vive com tantas diferenças, com tantas necessidades. Hoje, todo mundo se engajando nesse momento, vendo o terceiro setor, tem que se ajudar, porque nós estamos aí falando, lave a mão com sabão, passe álcool gel. E tem gente lá na ponta que não tem água, não tem dinheiro para comprar álcool gel e sabão. Então, é muito complexo, é o que você está falando. É muito complexo. É uma disruptura. É uma dinâmica, é uma cadeia complexa, sabe? Agora, Márcia, eu tenho tido cuidado de dizer que nós precisamos ter uma grandeza reflexiva, profunda,
que muito daquilo que nós passaremos agora, que nós tomaremos decisões, que nós seremos pressionados a fazer, mas muito disso, independente do vírus, muito Sim, disso já podia ter feito lá atrás, sabe? A sim, gente já sim, podia ter feito uma série de adequações aos nossos negócios. sim. Muitas das expansões mercadológicas foram expansões de vaidade, É não verdade. foram expansões pautadas Pautadas. numa realidade de uma dinâmica de mercado que poderia absorver. Sim. Nós fomos, de uma forma geral, principalmente os pequenos e médios empresários, muito displicentes com fluxo de Com caixa. fluxo de caixa. E agora, o fluxo de caixa é quase a tábua de salvação para esse momento. Então, a Exatamente. maior parte das pequenas empresas e médias empresas tem muita dificuldade. E também porque também não foi criterioso no fluxo de caixa, foi muito emocional no uso e no Sim, abuso do dinheiro que entrava na empresa. Agora, você veja, não é de hoje. Olha os casamentos. Quem poderia imaginar, Márcia, você que é aí, quem poderia imaginar que há 10 anos atrás alguém ia fazer casamento que tinha que ter comida de no glúten, no X, no e exatamente. Sem dúvida, imagina, você, isso não você vai, existia. não existia. Você hoje vai encontrando alternativas para Totalmente. até no casamento você ter uma alimentação vegana, uma Vegano. alimentação saudável, alguma Exato. coisa sem glúten. Quem podia imaginar uma coisa dessa? Né? Aquela Exatamente. esporra que a gente tinha de Sim, alimentação em sim, sim. casamento. Então, Fogo sem barulho, quer dizer, vai mudando um monte de coisas que uma você boa vai. verdade, a gente vai se adaptando. Exatamente. Esse é um momento que é um momento de angústia. Mas eu tenho certeza que não vai ser fácil a Ó, retomada, porque ela é muito abrupta, né? A gente parou muito rapidamente, mas as adaptações vão acontecer. Mas a sim, gente vai. Tem muita gente exatamente. de evento falando comigo, e eu falava, gente, mas lá atrás, vocês em eventos também foram se adaptando. Sim, Quando o sim, Brasil sim, entrou em recessão nos últimos 6 anos, sim. teve uma queda brutal nos casamentos, Sim. teve uma queda brutal nos eventos corporativos. Foi ou não foi verdade, Foi, não, Márcia? e até o próprio cliente, às vezes, aquela sensação de que ficar como que é, o seu usando, ostentando, não é legal. O Renato mesmo, craque de fazer vários jantares menores, É comemorações exatamente nas isso. casas das pessoas, com o mesmo glamour, com a mesma felicidade, alegria. Então, é exatamente isso, né? Essa Ó, eu adaptação vou do te fazer um mercado. comentário. Vou te fazer um comentário. Ela com certeza agora não deve estar ouvindo, que está muito tarde lá. Mas ontem teve uma live da Consuelo com a Constanza. E Ah, a Consuelo me passou uma mensagem dizendo: Ah, Ferinha, vê se você entra lá. E eu acabei entrando e fiz uma pergunta lá, mas a Constança teve dificuldade para entrar, tem uma série de eu vi coisas. que estava a Aí, conexão. aí hoje eu troquei com a Consuelo, e aí eu estava trocando uma coisa com ela, eu falei assim, Consuelo, como é que você está percebendo aí na Itália? A Itália foi muito afetada, né? Sim, Tem uma dor muito grande na Itália. nossa. Eu falei, Consuelo, a Consuelo está há 30 anos na Itália, ela é uma italiana, né? Então Sim, italiano? eu falei assim, Consuelo, o que você está percebendo aí? Você está percebendo que o italiano está desesperado para sair para consumir aí e tudo? Ela virou para mim e falou uma coisa bárbara. Ela falou, Ferinha, eu vou te falar o que o italiano está mais nervoso e vai fazer de imediato. Ah, Sentar numa mesa com alguns amigos, tomar um bom vinho, um um aperol, grupo um pequeno de vinho. pessoas. É isso aí. Exatamente isso. Então você vê, ela falou que, na verdade, esse exato momento, antes de pensar até naquilo que Se eu virá de vou. consumo, Sim, eu quero voltar novamente a celebrar esse sim, momento, sem sentar com as dúvida. pessoas. Sim, E sim. agora ela falou, eu não quero fazer isso com um grupo gigante de gente, eu Não, quero fazer com um grupo das pessoas próximas de mim. é isso Então, aí. essas dinâmicas, elas, apesar de toda a dor, será saudável. Eu acho que será interessante a gente redescobrir Redescobrir. alguns Exatamente. prazeres que a gente Sim, foi negligenciando ao longo do tempo. sim, sim, sim. Ó, o Maurício Vasconcelos, um clientaço nosso. Não sei se você conhece Milagres. Já foi. Imagina, senhor imagina, Maurício Vasconcelos, cliente seu. O Eu Maurício está me ouvindo aí, há 5 anos ele fala que eu tenho que ir lá para Milagres e nunca fui lá para Eu vou Milagres, te olha aí. levar. Então aqui já está sacramentado. Você vai com a gente, Imagina, Frederico. Senão você vai mesmo, sabe por quê? Olha que coisa fantástica. Antes de ontem, Maurício a é gente. Eu incrível. amo essa pessoa, uma cultura, uma cabeça, um gênio para mim. Maurício criou Milagres como destino. Exatamente. Colocou Ele é Milagres no brilhante. mapa. E aí a gente Maurício, estava. vou mandar.
Se der tudo errado, Maurício, eu vou mandar meu currículo para você em Eu Milagres. também, eu também. E aí, Ferreirinha, a gente estava falando sobre isso. Milagres, né? Na Capela de Milagres, que tem um espaço. As É festas, lindo, né? foi tudo assim, é postergado com outras datas, nenhum cancelamento, já dentro dessa nova visão. Casamentos menores. Então, assim, olha que bacana, é isso aí, né? O mercado ele vai girando para quem já está, que se preparou lá atrás, com toda o Exatamente isso. impacto baixo na natureza, com Exatamente reciclagem, com a isso. inserção da pessoa, do local trabalhando, cultura, né? Exatamente isso. Ensinando. Então, isso que é Você veja, importante. Márcia, eu sou muito pragmático. E como pragmático, eu digo, né? Tudo, eu faço sempre muita analogia. É porque eu gosto, porque eu não encastelo nada, não boto nada em cima de qualquer tipo de altar. Eu falo, quem se prepara mais com o seu condicionamento físico, consegue manter uma maratona muito melhor. As Sim, empresas, marcas e profissionais é a mesma coisa. Quem se preparou ao longo dos últimos 10 anos pega um sim, tranco como esse de forma é, muito mais sim. paulatável. A maior parte não é assim, né? A gente sofre muito, é muita angústia, Sim, é muita ruptura de tudo. Essa fase é uma fase muito difícil, a retomada não será fácil, porque foi todo mundo ao mesmo tempo, o mundo sim, sim, parou. sim. Mas vai ser interessante, Márcia, perceber uma retomada. Olha, eu hoje, agora há pouco, Márcia, eu usei um termo que eu disse: a transparência e a autenticidade serão elementos, para mim, fundamentais nessa retomada. Nós Fantástico. iremos, a grande maior parte, eu vejo que terá uma preferência pelo diálogo autêntico, pelo Hum, diálogo transparente, pela verdade, né? pelo diálogo da Da verdade verdade. mais clara, mais absoluta. Sim, É inegável que esses últimos 10 anos de hiperconectividade digital tudo também ganhou uma esfera muito plástica, né? Muito produzida para estar aquela verdade da rede sim, social e não necessariamente a a verdade na qual verdade. nós esperávamos. Sim, Então vai ser interessante talvez perceber uma retomada aí de códigos, esses de conexões movimentos. interessantes. É. Não, sem dúvida. A Festá também está com a gente, time. Olha, tanta gente. Ai, gente, Marta. Eu estava vendo uma coisa, Ferreirinha, que incrível, uma conexão aqui. Eu estava assistindo um filme do Churchill, Winston Churchill, essa semana no Ai, Netflix, fantástico. e é Melhor momento para incrível. assistir Churchill é agora. Você assistiu já ou não? Ah, não, já assisti todos os filmes dele. Eu já voltei a assistir Isso, agora aquele filme Dunkirk que fala isso, exatamente o que fala. exatamente. Isso, The Darkest Night. E é maravilhoso quando você vai para estudar a história do batom, né? Eu não conhecia essa história, eu fiquei apaixonada. Então, é exatamente uma conexão com isso. É o momento, é isso. A gente está todo para baixo, não é fácil mesmo. Né? Eu, por exemplo, a semana passada eu fui no supermercado. Eu senti uma felicidade, eu tinha vontade de pular no supermercado, correr. Porque eu falei, gente, eu estou respirando, eu estou aqui fora. É muito louco a gente que está acostumado com uma vida corrida, com eventos, com conexões. Eu É gosto verdade. de gente, a gente está sempre rodeado de pessoas, tal, pensando, questionando. E eu falei, olha só a loucura. Eu estava no supermercado empurrando o carrinho, me deu a vontade de pular. Mas você veja, isso que você falou, hoje eu promovi uma reunião, um meeting, com a diretora-geral da Associação das Marcas de Luxo Inglesas. Ai, que Eu estou legal. liderando os empresários, gestores executivos nesse momento de crise. Eu lidero a associação, mas nesse exato momento de crise, eu criei um grupo de guerra das Legal, marcas de luxo que operam na América Latina e no Brasil. fantástico. Então, hoje eu promovi esse encontro com a diretora-geral da The Walpole, que é a Sim. Associação de Luxo Britânica, e ela fez um comentário bárbaro, né? Ela falou assim, no meio de trocentas coisas, ela fez um comentário. A gente precisa se permitir a esses rituais que empoderam. Então, o fato de Exatamente. você ter ido ao supermercado e você ter ficado feliz. Então, ela falou, ela falando, né? Eu de manhã, eu escolho o perfume que eu vou usar, mesmo que eu estou ficando em casa o dia inteiro,
porque é um pequeno ritual que me mantém conectada às coisas. Então você vê, hoje eu estava preocupado, vou fazer uma live com a Márcia, vou botar uma camisa mais ajeitada, né? Vou fazer algo que fique mais adequado para conversar com a Márcia. Esses pequenos rituais, eles são importantes, né? Ele é para que a gente se conecte a nós mesmos, Sim, né? Para que a gente não se apague, né? Você precisa ter o seu ritual para que você não se apague, para que você consiga manter esse diálogo, né? Porque quando a gente está no home office, claro que é um relacionamento novo, né? Tem até uma tendência, vou levantar, vou ficar de pijama o dia inteiro, limpo aqui e sento no computador. Não, muito pelo contrário. Temos que ter essa disciplina para a gente. É fundamental. Não é o fundamental, ritual, a gente está é trabalhando, não é? Estamos trabalhando, estamos se adaptando. Não é fácil. Não é? Não é fácil. Porque você dorme no trabalho, você come no trabalho, você vive no trabalho. Mudou tudo, né? Mudou tudo. E se a gente não fizer essa disciplina, sem dúvida, vai ser péssimo. Porque imagina, comer em cima do computador, tá trabalhando de pijama, não, temos que tomar banho na hora. É o ritmo que a gente fazia no dia a dia. Né? É isso mesmo. É isso aí. Ferreirinho, outra coisa também. Eu acho que já tem um monte de gente que estava usando o digital para o que você falou, o famoso selfie, ou mostrar isso, mostrar aquilo. Agora, meu querido, é o momento da gente. A digitalização chegou. O digital não vai mais embora. E se a gente não perder o tempo agora para aprender tudo que a gente puder, a gente já ficou para trás. Olha, Márcia, eu vou dizer, esse é um dos assuntos que eu tenho trabalhado muito assim, e esse foi uma pauta muito, muito grande minha nos últimos anos. De uma forma geral, as empresas, os profissionais, as marcas foram muito resistentes à transformação digital. A transformação digital, ela não aconteceu de forma plena, como linguagem contemporânea, para a maior parte das marcas, empresas. E claro que tem empresas fazendo trabalhos maravilhosos. Sim. Agora, eu vou te dizer o seguinte, Márcia, o digital será o novo normal. E o novo normal, para mim, quer dizer o seguinte: ao longo desses anos, dessa hiperconectividade, aconteceu algumas coisas. Primeiro, empresas que investiram fortemente, né, ou entenderam fortemente a transformação digital e levaram fortemente para esse lado. Outras se mantiveram no mundo do offline, acreditando que esse mundo do offline era fundamental. Então a gente teve isso muito polarizado. E você teve o caminho híbrido, aonde você, de alguma forma, fazia ali uma açãozinha no Instagram, mas, na verdade mesmo, você não era ainda numa transformação digital. Sim. Hoje, Márcia, eu vou afirmar que a Covid deixa claro, essa crise da Covid-19 deixa claro, e eu afirmo isso, o digital passa a ser o novo normal. Adorei essa frase. Gente, coloquem na cabeceira, na geladeira, em qualquer lugar, todo dia lê isso daí. E na minha visão, se o digital passa a ser o novo normal, nós precisamos entender que o digital passa a ser o protagonista. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, Márcia, quer ver? Eu vou falar do mundo aí de uma forma geral. Eu ainda fico impressionado com a quantidade de empresas, de marcas de moda, de marcas de mobiliário, que você lida muito também, que ainda investem um dinheiro brutal em catálogo. Sim. E eu passo nos últimos anos conversando e sempre tem alguém que tenta me mostrar 1 mais 1 é 2, que é importante imprimir no papel com aquele valor de investimento gigante. Eu falei, gente, não é possível, porque se você pegar qualquer outra mídia offline, a quebra é enorme nos últimos anos. Sim. Então, o digital será o novo normal. Eu não estou dizendo que não é para ter catálogo, mas o catálogo não pode ser mais o protagonista. Sim, sim. Sem achar que aquilo que vai fazer você vender, não é se não tiver um catálogo, né? Não é mais. Sabe o que costumo dizer, Márcia? Eu falo assim, alguns anos atrás, você vai lembrar, e não é tanto tempo atrás, a maior parte de nós, Márcia, e possivelmente muitas das pessoas estão conectadas aqui conosco, a gente tinha medo de usar o cartão de crédito no ambiente do e-commerce, que a gente achava que iam clonar. Que iam me roubar na hora. Você fala, eu não vou usar meu cartão nunca, não vou botar nunca. Hoje, a gente usa aplicativo do banco. Exatamente. Faz transferência, empréstimo. Sim. Você não quer nem ousar
de entrar na agência bancária. Quem Exatamente. consegue perceber que você tem que ir na agência bancária? É, Não faz sentido nenhum. não faz. Então, aí eu converso muito com meus clientes dizendo, você já comprou a ideia do aplicativo do banco, mas você acha que o seu cliente ainda quer o papel. É, Tem exatamente. alguma coisa equivocada. Você Você vê, ó, vive a sua Ferreirinha. realidade e não projeta no outro. Exatamente. É uma experiência em cima disso que você está falando. Eu vou para Milão, né, já há muitos anos. Inclusive, hoje a gente era para estar em Milão. A feira do Móvel Salone começaria na Exatamente. semana seguinte, estaríamos lá. E já vem vindo esse processo lá há uns 4, 5 anos, que não existe mais papel, porque antigamente a gente trazia uma... Eu já cheguei a trazer uma mala para um cliente nosso de 32 quilos, que na época era de 32 quilos, só com catálogos, porque eram coisas muito Exatamente. preciosas. E tem gente que jogava e falava, gente, eu não posso jogar isso. A gente trouxe para pesquisa, tal, para o mercado aqui. Hoje é tudo, ou é um papel, um QR Code que você já passa, já baixa no seu celular. Ou já é um pendrive, que é uma marca ou outra, dá um pendrive mais legal, com todas as informações ali. Então, é isso aí, o mercado já está... E eu vou te falar uma coisa, Márcia. E se você chegar, principalmente em alguns mercados, e se você chegar com muito papel, isso vira até constrangimento. Sem dúvida. Porque vira eles não conseguem... para a marca, né? Para sua atitude. Negativo. É exatamente isso. Agora, a resistência, Márcia, ela é natural. É normal. Mas a resistência em continuar sendo resistente que é surpreendente para mim. Dúvida. Você tem dificuldade de absorver o novo, sem sombras de dúvida faz parte. Ó, vou te falar uma história muito rápida, Márcia. Pode contar, que está muito interessante o papo. Não, ó, os franceses, eu sempre falo que os franceses, há muitos anos trabalhando com os franceses, eu digo que os franceses, a cultura francesa é uma cultura muito... Ela ainda acredita que Napoleão Bonaparte volta, eles vão ser dominantes do mundo, né? O francês tem uma coisa de uma presunção de domínio muito forte. Quando já usava o e-mail forte, quando eu assumi a Louis Vuitton, o e-mail já era uma ferramenta importante, porque eu vinha de uma empresa americana. O francês, durante os meus primeiros 2 anos, eu fiquei 7 anos, nos meus primeiros 2 anos da Vuitton, tudo que eles mandavam por e-mail, mandava para mim via fax. E eu falava, mas por que eu preciso ter fax? Falou, não, a gente não acredita, você tem que ter o fax. Os dois. Só que o fax, você lembra, o fax, ele perdia a tinta. Sim, então você tinha que fazer fotocópia para guardar aquela porra daquela informação do fax. Fala sério, olha. Eu tinha arquivos de papel, e onde eu já usava e-mail. Então você vê, a resistência é um processo natural. O que eu vejo, Márcia, é que a transformação digital será o novo normal, mas não somente isso. Nós vamos passar a falar cada vez mais de economia circular, de eventos que trabalhem com menos geração de lixo, com menos resíduos. Nós vamos alcançar patamares um pouco mais conscientes de matérias-primas que sejam mais responsáveis, de trabalhar com responsabilidade social. A gente não pode mais continuar acreditando que o poder público consegue dar conta disso. Não dá. Não dá. Né? E aí, Márcia, eu falo com muito carinho e respeito. Eu estou muito feliz, claro, evidentemente, nesse exato momento, a pressão fez com que muita gente de patamar de patrimônio muito elevado, empresas com liquidez muito elevadas, resultados bilionários. Eu estou muito feliz com o processo da solidariedade, da doação, e tem que ser feito. Mas eu também gosto de trazer a reflexão que muito do que a gente está vivendo, de comunidades periféricas, situações injustas, isso já estava debaixo dos nossos olhos há muito tempo. Já estava aí embaixo do tapete, todo mundo passando e não olhando do lado. Exatamente isso. Hoje, eu vejo que a maior parte estão fazendo trabalhos maravilhosos, mas eu vejo muitas empresas, às vezes, se posicionando de forma confusa. A preocupação maior é porque o seu funcionário que mora numa situação de risco não consegue trabalhar, porque não tem o transporte, etc. Mas, na verdade, gente, esse seu funcionário já está pegando o transporte durante 3 horas para ir ao trabalho, a existência dele. Né? As comunidades periféricas, tudo isso sempre foi um grande problema. Hoje, talvez, tomara, Márcia, não, mais uma vez, não acredito em ruptura total, mas tomare que a maior parte desses princípios de solidariedade que nós temos agora não sejam interrompidos, sejam mantidos como a nova verdade da dinâmica empresarial, aonde você não espera ter
a doença, compra o respirador antes, ajuda o hospital que está perto de você, né? Ajuda mais os profissionais. A gente precisa rapidamente entender essa dinâmica do professor ganhando R$ 1.000 e do enfermeiro ganhando 1.200. É uma coisa surreal. E nessa hora a gente está precisando deles 24 horas por dia. Então, talvez, se a maior parte sair com essas reflexões, terá sido um ganho, sabe? Um ganho. Eu acho que concordo plenamente com você. Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de enxergar muita coisa que a gente não estava enxergando, que é aquela coisa. A gente passava ali com o carro, via, meu Deus, e ponto, que dó. Não, agora não, a gente tem que mudar, porque olha, a gente depende de muita coisa. Né? Tá tudo interligado, tá tudo interligado. Ó, você falou um termo fundamental, Marcinha, que eu tenho dito que a minha reflexão é assim, Márcia, se essa é uma crise que pegou todo mundo da mesma forma, no mesmo momento, todos os elos da cadeia produtiva foram suspensos. Então, se nós entendermos a complexidade disso, aonde todas as pontas estão comprometidas, talvez uma das soluções que será favorecida a nós nessa travessia é a gente entender a nossa interdependência. O menos individualismo com mais coletividade. Porque se isso pegou todo mundo no mesmo momento, Márcia, eu arrisco dizer que parte da solução será na nossa capacidade de interligar. Porque agora, olha o que eu tenho dito, Márcia, chegou o momento que o shopping não pode abrir da forma que ele quer. Ele vai ter que conversar com todos os seus lojistas para adequar um novo padrão financeiro, um novo padrão de custos, um novo horário. Sim. Olha como é que de uma hora para outra, complexo, né? Olha como é que essa complexidade, a cadeia terá que ser totalmente trabalhada de uma forma muito mais coletiva. Sim. Não vai poder acontecer as decisões unilaterais, individualizadas, seja por setor ou por atividade, porque está tudo interligado. Exatamente. Agora, essa é uma crise que potencializa a nossa reflexão de interdependência. A interdependência será um elemento brutal de reflexão para a nossa retomada. Exatamente. Porque sozinho não vai dar. Não tem condição. Tá aí, a gente está vendo tudo isso, né? É uma coisa depende da outra, então não adianta você conserta esse, passa uma maquiagem ali, esquece. Não, agora é todo mundo, é generalizado e temos que mudar esse jogo. É exatamente isso. É uma interdependência. É interdependência. O Maurício falou o seguinte, ó, promessa é dívida, hein, Ferreirinha? Nós vamos levar a Ferreirinha, Maurício. Você vai ver, tomar só assim que as coisas acalmarem, nós vamos levar o Ferreirinha para tomar sol lá em Milagres. Vem para Florianópolis, olha lá, Ferreirinha, todo mundo quer você. Aí eu queria aproveitar, né, que nosso tempo aqui, eu ficaria horas te escutando, realmente. Eu estava vendo lá um movimento, você está fazendo esses cursos. E aqui, com a gente, Ferreirinha, tem uma gama enorme dos arquitetos. Eu vi que tem um curso que você vai fazer a semana que vem, acho que é dia 28, dos arquitetos. É na próxima, exatamente. Que eu acho, só um parênteses, que é a hora, assim, fundamental. Nós todos estamos em casa. Eu tenho certeza que você também deve ter sentido em algum momento. Meu Deus, eu preciso arrumar isso daqui. Preciso trocar lá. A gente tem uma lista já. Tem uma lista. Todo mundo que a gente conversa fez uma lista. E aí, eu fiz um bate-papo do dia com a Blanca, que é a CEO aqui da Plano do Brasil, e ela já adiantou a cor do ano que vem, que chama Cinest. A Blanca é ótima. Eu fiz um evento com a Blanca recentemente. Eu adoro. Ela também, a gente ficou horas batendo papo. E tudo se conecta, né? Quer dizer, a cor nest em inglês significa ninho em português. Então, tem tudo isso. É hora da gente estar avaliando exatamente esse nosso ninho, nosso eu. Me conta do curso, Ferreirinha, um pouquinho. Olha, na verdade é assim, Márcia. Agora, no dia 23, nós temos existe um curso comigo de 2 dias de imersão em inteligência em gestão do luxo, aplicada para qualquer segmento de atividade, que existe há quase... A Unicef tem 19 anos, existe há 13, 14, 15 anos, algo parecido. Nós temos uma edição desse curso agora, dia 23, que é um curso de um dia inteiro, online, streaming, em interação contínua comigo. O que eu percebi nas últimas 4 semanas é que, participando de muitas conversas internas ou públicas,
muita gente pedindo informações e reflexões sobre temas específicos. Legal. Então, o que eu fiz? Eu sentei entre aspas, né, digitalmente, com o meu time, com o Leandro e com o meu time, e o que a gente fez foi aonde saíram mais perguntas, mais inquietações e mais provocações. Sim. E nós criamos 4 mini cursos de 2 horas de trocas contínuas comigo, começa sempre 5 horas, vai de 5 às 7 horas. Então a gente começa com arquitetura e decoração, é muita gente pedindo, mandando mensagem sobre isso. Sim. Beleza, saúde, bem-estar. Legal. Moda, acessórios e vestuário, que saiu como importante, e turismo e hotelaria nessa parte inicial. Então vai ter moda, joalheria e acessórios, beleza, saúde, bem-estar, arquitetura e decoração, turismo e hotelaria, nesse primeiro momento. Já vai ter o 5º que eu vou fazer, que é pautado na área do imobiliário. Imobiliário, construção civil, metro quadrado. Esses são temas que estão saindo muito. Muita gente me mandando mensagem, perguntando o que você acha que vai acontecer aqui. Então eu decidi agrupar isso e dedicar 2 horas de conversa dedicada sobre esse tema. Eu já reservei minha vaga. Vai ter dia 28, dia 30, dia 5 e dia 7. Legal. Eu e a Daniele já reservamos a nossa vaga lá. A gente vai fazer... nem sabia. Que bom isso. Hoje eu e a Dani já entramos lá e conseguimos fazer. Que legal. Uma mensagem aí para Leandro, né? Acho que eu mandei. É o Leandro, é o gestor dessa área. Maravilhoso. Não, porque eu acho que é isso aí mesmo. Eu na meu dia a dia, quantas coisas que eu queria fazer, eu não estava tendo tempo. Olha, eu vou me reciclar, porque eu acho que a cabeça, nesse momento, é cheia de coisas positivas. Ô, Ferreirinha, eu acho que em tudo isso, né, o relacionamento nós somos seres humanos no mundo inteiro, a gente viu que não tem para onde escapar, né? A pessoa que tem um avião, nesse momento, ela não pode falar, eu vou me recuperar nas Bahamas. Muito bom. Infelizmente, ninguém Muito bom. Né, sai da sua casa, estamos lá, todo mundo igualou todo mundo com os problemas do maior ao menor, então é o momento da gente olhar mesmo para quem está do nosso lado, de quem os nossos pares, os nossos colaboradores. Acho que é um momento para todo mundo se empenhar, aproveitar o que está aí gratuitamente na internet. Aproveita, gente, um monte de curso, um monte de coisa maravilhosa para ler. Essas lives, eu estou assistindo coisas assim, pessoas que eu sou fantásticas, fã, né? escutando. Eu acho que é muito legal isso nesse momento. Tua cabeça vai pirando, né? E encher de coisas positivas. E tocando a vida, obviamente, dentro das nossas medidas. E o que eu acho que você fala sempre também é, obviamente, esse relacionamento no mercado do varejo, claro que ele vai ser diferente, né, Ferreirinha? Ele vai ter um outro significado, ele vai ter uma outra... Eu acho que para tudo, sabe, Márcia? Nessas últimas semanas, eu rapidamente tentei produzir uma reflexão que eu estou chamando de 3 R's: resiliência, ressignificado e reação. A nossa capacidade de absorver imediatamente esse impacto precisa ser traduzido na nossa capacidade de se ressignificar. É uma pergunta, Márcia, que eu tenho tentado manter comigo, com as minhas empresas, mas também com os meus clientes, onde eu faço essa pergunta continuamente. Quem seremos nós no final dessa travessia? Qual será a minha voz? Qual será o meu posicionamento, o meu propósito? Como será a voz do meu produto, do meu serviço? Claro, Márcia, que um número enorme de pessoas vão entrar e sair disso sem absorver nada, mas sabe o quê? A maior parte sairá por isso fazendo reflexões. Porque da forma que você colocou, talvez uma das... É triste dizer dessa forma que eu vou dizer, mas eu vou falar dessa forma. Uma das grandiosidades dessa pandemia é ter colocado todo mundo no mesmo patamar. Claro que no dia a dia tem alguém que está em quarentena dentro de espaços privilegiados e tem quem está dentro de um cômodo com 10 pessoas. Mas está todo mundo na mesma posição. Então, esse é um ponto importante. Então, eu tenho falado de resiliência, aonde esse impacto se traduz na sua capacidade de ressignificar, e você precisa reagir. Reagir no curtíssimo prazo, que eu comentei no início, e ao mesmo tempo que você reage no curto prazo, com angústia, com dor, com dificuldade, você usa esse sentimento também para energia renovável. Ao mesmo tempo que você chora
você já começa a pensar em outros projetos, Na já solução. começa a treinar, suspende algo, tira o projeto da gaveta, Sim. começa a pensar sobre quem seremos nós no final dessa travessia. Porque senão, Márcia, é muito esforço, é muita dor para que a gente chegue lá no final e você fale, porra, sabe Perdi o quê? meu tempo, né? Voltei para a cena que eu estava antes, não faz Exatamente. sentido, gente. Sem Não dúvida. é possível. É. Né? Humanamente, esse é o momento de uma. Eu tenho falado, Márcia, que essa é, mais do que uma pandemia econômica, social, ela é uma crise humanitária. Né? Humanitário. Você Sim. veja, a gente está vivendo uma polarização onde há. E aqui, nem de longe, eu vou entrar na questão política, Sim. mas a gente não pode chegar ao extremo de se polarizar, minimizando a vida, sabe? Minimizando o direito do outro também de optar pela saúde. A gente chegou a pontos absolutamente assustadores. Né? Não dá para passar por isso para manter os mesmos graus de intolerância, sabe? Sim. Os mesmos graus. Não faz sentido Não nenhum, faz sentido. sabe? Não, Sem dúvida. não faz. Eu até falo que se parte de nós conseguir passar por isso, se conectando ao outro, Exatamente. talvez a gente terá um ganho importante aí para os próximos anos. Sem dúvida. A gente que trabalha bastante com esse mercado de arquitetura e decoração, nesse momento, Ferreirinha, a gente está se conectando muito com os nossos clientes, com os formadores, os especificadores, porque estão todos, claro que é como se saísse todo mundo, está todo mundo perdido, mas agora eu sinto que as pessoas que já tem muita gente que está mais centrado, está aproveitando esse insight que você está falando, está buscando esse caminho, se conectando, aparando as coisas, as arestas negativas, você quer mudar mesmo, mudar um monte de coisa. Exatamente. O que eu acho que é o lado muito positivo, né? Uma oportunidade da gente enxergar. A sua amiga Sandra de Portugal. Já estamos com saudade de você, Ferreirinha. Olha que maravilha, Portugal, gente, é muito tarde lá. Que chique. Sandra, que maravilha. Eu faço muito trabalho em Portugal nos últimos 12, 13 anos, tem bastante trabalho lá. Olá, que maravilha. A Gisele da Estacato falou, ir ao mercado virou luxo. Exatamente, eu me esbaldei, o direito de ir e vir, Andréa Pilar, é isso aí mesmo. Gente, é fantástico, nós temos mais 10 minutinhos aqui, não sei se você quer falar mais alguma coisa em particular, Ferreirinha. Eu sou assim, eu só tenho gratidão por esse momento aqui na nossa vida. E eu fico muito feliz, que eu acho que é o que a gente constrói mesmo na vida, é o relacionamento, e eu trabalho com isso. E ele me abre as portas do meu trabalho. E isso, para mim, é o que eu posso oferecer para quem está ouvindo a gente aí, que é muito importante. E eu gosto de compartilhar com as pessoas. Não é justo guardar para si. E acho que é isso aí, né? Poder... Quem acredita na gente está escutando a gente o tempo todo aqui. Silvia Bitelli, nossa, Festal Dini é uma empresa de locação de festas, é de Rio Preto. E a gente trabalhou quando eles vieram para São Paulo. E ele está falando aqui, a gente é amigo até hoje. Márcia, você que encorajou bastante a gente, porque você põe olha que legal, vamos lá, olha que legal, né? Léo Chetman. Esse é o ponto. Olha lá, nunca de Olha o Léozinho, Léo Chetman, que bacana. Olha lá, Maurício, o luxo da simplicidade, exatamente, Maurício. Acho que o meu maior luxo hoje é eu estar aqui na minha casa. Eu estou curtindo a minha casa em 54 anos de vida. Ju Ferraz, te amo. É verdade. Olha, Márcia, eu vou te dizer o seguinte. Primeiro, obrigado, Márcia. Você sempre teve essa postura muito carinhosa, muito afetuosa. Eu jamais colocaria qualquer tipo de obstáculo para que a gente não tivesse essa chance aqui de conversar. Eu queria fazer aqui, Márcia, talvez algumas considerações finais de coisas que aqui foi fruto dessa nossa conversa. A primeira delas se eu posso, né, sugerir uma reflexão aí a muitos do que estão conectados. Você usou um termo que eu achei maravilhoso. Eu estou participando de diversas lives, estou aprendendo tanta coisa. A gente tem que tirar um pouquinho esses memes do tipo a live mania, tudo que está acontecendo de live, esse excesso de live. Eu sempre, sabe o que eu gosto de dizer, Márcia? Na verdade, mudou o ambiente. Exatamente. Porque a maior parte de nós já frequentava muitos eventos, já fazia cursos. Então, na verdade, a live, ela se tornou a nossa outra fonte hoje de ambiente de trocas, de reflexão, de aprendizado. Concordo plenamente.
É isso aí. Então, para quem trabalha com evento, a gente passava um ano optando em qual evento que seria, qual seminário que você iria, qual conferência que você iria. As Exatamente. lives ocuparam esse espaço. Então, na verdade, não tem nada, absolutamente nada de incômodo em relação a isso. Segundo, Márcia, que em relação ao seu comentário agora e o comentário do Maurício, eu sempre tenho um cuidado muito grande de distinguir o que é o luxo, negócio, business, atividade, e o que é o luxo quando a gente usa o código do escasso e do raro. Então, o que eu digo é o seguinte, o luxo da simplicidade, ou quando você diz, estou usando a minha casa, a gente está usando aí um acesso a um símbolo que é escassez. Eu não tenho tanto tempo para ficar em casa, então é um luxo para mim. Peraí. Agora, enquanto gestão e negócio, eu sempre gosto de dizer assim, olha o Maurício na questão de Milagre. Eu vejo muita gente que diz assim, luxo para mim é ter tempo para ficar parado lá na praia com o pé na areia. Chamado o barefoot luxury, o luxo do pé descalço, luxo, mas desde que a champanhe esteja gelada. Ah, sim. Né, o bom sol seja bacana, a taça seja incrível. Bem gelada, inclusive. Então, o que eu quero dizer, Márcia, o negócio do luxo é a champanhe. O nosso hábito traduz isso pela simplicidade, mas no final do dia você não está tomando a cidra cerezezinha. Você está tomando a champanhe bacana gelada. Então eu sempre faço esse equilíbrio do que é o luxo gestão e do que é o luxo pelo código do simples, do escasso raro, que é subjetivo. É aquele que cada um gosta de usar a seu critério. E eu finalizo aqui dizendo assim, Márcia, eu tenho tido um cuidado muito grande de dizer para as empresas, para os meus clientes, para mim mesmo, com as minhas empresas, com a minha base, eu falo que o fio condutor fundamental para que a gente passe por esse momento, ele precisa ter a verdade do entendimento que isso é muito sério. Eu não estou nem falando do vírus. A situação como um todo ela é séria. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente cria o abstrato de dizer, olha, na verdade, gente, tudo passa. Gente, tudo passa, mas o ponto não é que tudo passa, é como é que você passa por isso. Os estragos que vão ficar no meio do caminho. Exatamente isso, mano. Os estragos, a dificuldade, o desmoronamento. Então a gente precisa ter, no meio da nossa alegria, da nossa motivação, a sensação de clareza da dificuldade. E a gente precisa entender que parte da dificuldade ela passa pelo nosso desenvolvimento de competências. Então, a expansão do conhecimento agora é fundamental. É fundamental. Você fazer exercícios que te possibilitem a lidar com a realidade. Exatamente. Porque eu vou finalizar, Márcia, dizendo o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho a sensação, às vezes, de muitas pessoas que parecem que a gente está num filme de ficção, ou você está assistindo uma Netflix, você aperta o pause, vai lá pegar uma bebida, uma pipoca e bota o play. Nós não vamos voltar para a mesma cena que a gente está. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós não voltamos. Ninguém vai apertar o play e a gente volta à vida da forma que está. É uma reconstrução de significados, de propósitos, de estímulos ao consumidor. Porque mesmo que você tenha ficado feliz, finalizo agora, mas mesmo que você tenha ficado feliz, saltitante no supermercado, mas se eu botasse muitas pessoas do seu lado, você ia ficar incomodado. Sim, sem dúvida. Exatamente. Olha isso. Mudou então, já. Você estava feliz, mas na verdade parece que a gente está com radioatividade. Porque você quer ir no supermercado, mas você não quer ficar colado com todo mundo. Não. Você já fica... Exatamente. Olhando. Então, a cena não é a mesma. A sua sensação mas a cena não é mais a mesma. Não é, sem dúvida. Então você tem que adequar a sua vontade, a sua sensação numa nova cena. Uma nova cena. Então a gente precisa dessa humildade. Desse aprendizado, desse reconhecimento, para lidar com essa verdade. Exato. A lucidez, né? Ai, nosso tempo, 3 minutinhos, a lucidez, a verdade, é isso aí. Ferreirinha, muito, mas muito obrigada que te dê. Deus te dê em dobro o teu trabalho, que é maravilhoso. A gente é sua fã e nós vamos se ver lá no nosso curso no dia 28, querido. Obrigadíssimo por tudo. Um beijo. Que todo mundo aqui possa extrair muita coisa positiva desse momento, dos nossos trabalhos, das nossas empresas, das pessoas que trabalham com a gente. Isso aí. E saúde para todos nós, querido. Muito obrigada mesmo. Mais importante. Obrigado, Márcia. Obrigada por um beijo. Beijo, querido. Obrigado. Tchau.